Olá, tudo bem? Nesta aula nós vamos resolver aqui 4 exercícios que envolvem áreas e figuras circulares. Não esqueça de deixar seu comentário no final do vídeo, de dar o seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal. É importante aí nós compartilharmos esse conhecimento, tá legal? Bom, a primeira figura dessas 4 que nós vamos trabalhar é esta aqui, onde envolve um retângulo e um semicírculo. Professor, como assim? Observe. Em primeiro lugar, nós temos que enxergar aqui o retângulo. Nós vamos calcular a área do retângulo. Nós vamos calcular a área do círculo. Professor, que círculo? Porque aqui, observe que nós temos aqui esse canto, ó, é a metade, ou melhor, desculpa, é 1/4 de um círculo. Mais esse outro canto aqui, ó, dá metade de um círculo. Então, nós vamos calcular a área do retângulo, calcular a área desse pedaço circular, tá bom? E no final nós vamos retirar esse pedaço, essa semicircunferência, esse semicírculo do retângulo, combinado? Então vamos lá com calma. Primeiro o retângulo. A área do retângulo, para calcular a área, que é a quantidade de quadrados que tem numa figura, certo? Basta você multiplicar as dimensões, 16 vezes 8, tá bom? E que você vai obter aí 128 centímetros quadrados. Pronto. Bom, em relação ao círculo, considerando o π 3.14, nós vamos calcular a área do círculo e vamos dividir por 2, porque é um semicírculo, é a metade, certo? Então vamos lá, substituindo na fórmula de πr ao quadrado, nós temos 3,14 vezes 8 ao quadrado. E por que o raio é 8, professor? Porque é o seguinte, olha, se você colocar a ponta seca do compasso aqui e abrir o compasso até aqui, ó, você vai abrir 8 centímetros, que é exatamente essa medida aqui. E aí você vai traçar a circunferência. Como nós pegamos aqui, seria uma circunferência mais bonitinha, né? Como nós pegamos aqui a metade, tem que dividir por 2. Então aqui nós temos potência, multiplicação e divisão. Primeiro resolve a potência. 8 vezes 8, 64. Perfeito? Perfeito. Agora, entre multiplicação e divisão, tanto faz. Vamos resolver primeiro a divisão, que trabalhar com números menores, porque a metade de 64 é 32. Pronto. E aí, multiplicando 32 por 3,14, nós vamos ter 100,48. Bom, nós temos aqui a área do retângulo, que é 128, menos 100,48. Nós vamos obter essa parte aqui, ó, pintadinha, que é 27,52, correto? Então, não existe uma fórmula direta. Calcula a área da figura maior e retira aí, nesse caso, a figura menor, que é a metade de um círculo, combinado? A próxima figura, ela é chamada de coroa circular, mas vamos analisar a seguinte situação, olha. Nós temos aqui um círculo dentro de um círculo, certo? E a parte central do círculo está em branquinho, então nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que calcular a área do círculo maior, que é o raio 15, tá vendo aqui, ó, raio 15, calcular a área do círculo menor de raio 2 e depois retirar, ó, retirar a área 2 a área 1, certo? Então, πr ao quadrado, π 3.14, 5 ao quadrado dá 25, resolve a primeira potência, 3.14 vezes 25, 78,50, certo? Ok. Do lado de cá nós temos aqui a área 2, ó, também é πr ao quadrado. Então, 3.14 vezes 2 ao quadrado, primeira potência, 12,56. E aí é só subtrair. Muito cuidado aqui, ó, vírgula debaixo de vírgula, tá? E empresta direitinho, que vai dar 65,94. Combinado? Bom, e aí nós temos mais uma figura aqui, ó, que aí os skatistas, eles gostam dessa rampa aí, né? Mais ou menos como se fosse uma rampa de skatistas. Nós temos um retângulo e dentro do retângulo também igualmente a metade de um círculo, porque aqui, ó, se você completasse o retângulo aqui, você vai ver que aqui, ó, é a metade de um círculo. Então, nós temos que enxergar o retângulo e enxergar esse círculo de raio 7 aqui, combinado? E aí depois nós vamos fazer a mesma coisa, calcular a área do retângulo, a área do círculo, dividir por 2 e nós vamos depois subtrair, tá bom? Então nós vamos aqui, ó, retângulo, comprimento vezes largura, 14 vezes 7, 98. Aqui, ó, πr ao quadrado, o π é 3.14, 7 ao quadrado dividido por 2. Primeiro vamos calcular 7 ao quadrado, que é 49. Vamos dividir por 2,
que é 24,5, e com calma multiplicar 3,14 por 25, ou por 24,5. E aí vai dar 76,93. Como nós temos que subtrair 98 menos 76,93, que nós vamos ter 21,07, correto? Bom, mais uma figura que envolve aqui um quadrado acoplado a um semicírculo. Então é importante você entender o seguinte, ó. Primeiro, vamos calcular o quadrado, depois calcular a área do círculo e dividir por 2, porque é um semicírculo, combinado? Área do quadrado, lado vezes lado. A área do círculo, πr ao quadrado. Como é a metade, vamos dividir por 2. Lembrando que o raio aqui ó, vai ser 7, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E nós vamos subtrair, ou melhor, nós vamos adicionar, desculpa, porque nós estamos acrescentando aqui, tá? Foi acoplado aqui, então é adição, tá? Bom, vamos lá então. 14 vezes 14, com calma, dá 196. Vamos substituir agora aqui o π 3,14, o raio é 7, porque é a metade. Ó, 7 vai ficar 49, 3,14, e nós vamos dividir por 2. Dá para dividir primeiro 49 por 2 e multiplicar o resultado por 3,14, né? Seria 24,5 vezes 3,14, que dá 76,93, tá? E agora nós vamos adicionar o 196 com o 76,93, que por fim nós teremos 272,93 centímetros quadrados. Observe que, para calcular essas figuras, você tem que tomar muito cuidado com as formas do πr ao quadrado e aquelas fórmulas básicas do retângulo e do quadrado, e ficar atento quando vai adicionar ou subtrair. Simples assim, tá legal? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!